Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, o local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o It, a moral eu tenho a Gabi e os nossos convidados da semana, a Camis, que já é de casa, e o Hendrik, participante do MasterChef em 2023, que também já é de casa porque já veio aqui algumas vezes. Oi pessoal, sejam bem-vindos. Oi. Boa noite, bom dia e boa tarde. Oi, feliz de estar de volta. É a Gabi, que, gente, o contrato da Gabi tá caro agora. Ela agora é participação especial no podcast. Ficou jogadora cara pro podcast agora. Mas olha, hoje chegou aquele tradicional episódio da gente, que analisa os participantes com base em seus desempenhos até aqui. É algo que a gente faz, como falei, todo ano. O Hendrik já esteve aqui no ano que ele participou do MasterChef analisando os participantes também. Ou seja, ele já participou do programa, sabe como é. Vai poder ter uma opinião de dizer talvez porque aquela pessoa tá tendo aquele comportamento, se é pressão ou não. E tem a gente aqui, eu, a Gabi e a Camis, que é por base no que a gente vê em 2 horas de programa toda semana. Os participantes eles vão ser elencados da pior para a melhor colocação. Começando por quem foi o eliminado da semana, porque, na teoria, ele não tá mais no top 8, né? Os critérios demais ficou do melhor colocado, quem tiver mais pins, já que no MasterChef não importa seus melhores desempenhos, não importa se você foi muito para a prova de eliminação, não importa se você foi pouco para a prova de eliminação. O que importa é quantos pins você tem no seu avetal, porque é isso que faz os jurados te exaltar ou dizer que você está precisando melhorar se não tiver com nenhum pin. Tanto que a pessoa vira favorita conforme vai ganhando pins na temporada. Então, em caso de empate, o critério é bem simples. Quem tem mais alto desempenho, né? Quem ficou perto de vencer, mas não venceu. Se o empate continuar, a gente vai para quem teve menos baixos desempenhos, ou seja, aquelas pessoas que menos receberam críticas negativas, né? Que ficaram na situação de quase ser eliminada ou de ser punida numa prova antes da prova da eliminação. Aí, se o empate persistir, que a gente viu que persistiu alguns, o número de confessionários serve como desempate. Então, nós usaremos os dados da Wikipedia, do reality, né, que ele bota direitinho pra gente o número de vitórias, e também uma tabela do Pedro Pereira, né, que é lá do Twitter, que inclusive já esteve aqui com a gente. Então, essas duas tabelinhas serviram como base pra gente poder elencar um por um. Vamos começar falando do 9º lugar, que é a eliminada da semana, que é a Tereza. Ela tem um pin, 3 altos desempenhos e 5 baixos desempenhos, onde 2 desses 5 são 2 eliminações dela, né? Porque ela foi repescada e eliminada. Ela até agora teve 95 confessionários, ocupando o 10º lugar geral. E aí, Hendrik, o que você acha e achava da trajetória da Tereza no MasterChef? Então, mais uma vez, boa noite para todo mundo. Muito bom estar aqui de volta com vocês. Legal analisar os participantes. Estou assistindo essa temporada, não sei se mais pela internet, pelos comentários, ou mais pelo vídeo mesmo, porque está dando o que falar. Nunca se falou tanto sobre o MasterChef. Mas vamos que vamos. Dona Tereza. Tereza, uma participante que eu simpatizei bastante no começo, assim, que eu achei que teve uma saída precoce mesmo, que tinha um potencial, assim, para mostrar. Já sempre uma surpresa. Então, para mim, ficou um gostinho de quero mais. Diferente dos outros participantes que saíram antes dela, por mim, não precisava voltar e eu não senti falta, assim, de nenhum deles. Aí ela vem, ela começa a manter, assim, um certo tipo de constância, até mais baixos do que altos. O meu olhar para a Tereza hoje, assim, eu gostaria que ela fosse aquilo que ela está sendo mais nas redes sociais. Uma mulher mais ativa, que fala mais e que entrega mais também. Então, acho que se ela teria tido desempenhos melhores, eu acho, tanto em aparições na televisão quanto na culinária, se ela externalizasse uma Tereza mais guerreira, mais com vontade de fazer as coisas, sabe? Essa eliminação, assim, apesar de eu ter uma simpatia por ela, foi justa, né? Sushi vegano. Já a gente vai falar do episódio em si, essa eliminação vai dar um pano pra manga, de umas análises aí que a Gabi já levantou a questão, eu vi nas redes sociais também que algumas pessoas levantaram. E aí, Gabi, o que você achou da trajetória da Tereza no MasterChef? Eu gosto da Tereza, eu fiquei feliz que ela voltou na repescagem, né? Porque era alguém que eu queria ver mais ali. Eu acho que de todos que estavam competindo para voltar, era a pessoa que eu estava torcendo ali. E de fato, eu concordo com o que o Hendrik disse, que foi uma pessoa que a sensação que eu tenho é que o potencial dela não foi explorado totalmente, mas ao mesmo tempo ela vivia muito de altos e baixos dentro do programa, né?
Então ela teve vários momentos ali onde ela teve baixo desempenho, mas também teve outros ali onde ela ficou entre os melhores. Então eu acho que era uma participante aí que eu gostava, até porque já trazendo aí um pouco assim da minha visão sobre essa temporada, eu tenho preferido os participantes que acabaram não sendo tanto assim protagonistas de nenhum dos lados da treta, sabe? A galera que ficou mais ali no centrão. Então, a Teresa era uma pessoa que eu gostava bastante. Eu acho que faltou mesmo um pouco mais da Teresa se mostrar, que nem o Henrique falou. A Gabi também. Eu acho que ela... a calma dela acaba, não sei o que acontece, ela deixando passar coisas muito importantes. E me parece que ela tem, assim, uma ótima cozinha, uma cozinha até muito criativa, né? E foi até o que os chefes falaram. Mas, assim, também eu não vi ela indo muito longe. Não sei vocês, mas eu também não vi ela indo muito longe. A Teresa tinha um problema que ela tinha que prestar mais atenção, porque as duas eliminações dela foi com falta de atenção em detalhes, né? Principalmente a dessa semana, a segunda eliminação dela. São detalhes e detalhes, e ela não prestou a devida atenção no que poderia ser feito ou não. Mas eu acho que o que define a Teresa foi o que eu falei no episódio da semana passada, que ela devia ter mostrado no programa a Teresa que ela mostra no Twitter, nas redes sociais. Porque Sim. seria muito bom de acompanhar, porque seria uma Teresa que mais, não seria combativa, mas seria uma personalidade forte, como a Gabi falou, que não estaria nem um lado das tretas, seria uma pessoa dizendo, olha, tem essa aqui que também é boa. Então assim, ela seria tipo uma Leonela, né? Uma Leonela, por mais que tenha quase um lado, a gente sabe que a Leonela é mais flutuante, né, com relação às questões que aconteceram na temporada. Eu acho que faltou isso pra Teresa. Se ela tivesse as atitudes e tudo, porque, por exemplo, ela voltou da repescagem sabendo o que podia melhorar, né? E tudo, mas parece que não entregou. Ganhou aquele pin e tudo bem, tanto que se ela não tivesse sido eliminada, ela estaria melhor colocada que uma pessoa que a gente fala daqui a pouco, por causa do histórico geral dela, mas eu acho que faltou isso. Faltou atenção e ela mostrar ser a Teresa que mostrou nas redes sociais. Porque, como falei semana passada, destoa muito. Parece duas personalidades e duas pessoas completamente diferentes no Masterchef, né? Masterchef, uma é do Masterchef e outra que toma conta do Twitter. Fica parecendo quando o participante tá no BBB, que alguém fica de ADM na sua conta e quando o participante sai não é aquilo que a gente viu a ADM postando, fica uma coisa completamente diferente. Então acho que pra Teresa faltou isso, mas sucesso pra ela aí, que ela continue engajando, porque aproveitando que a temporada tá engajando, que não acabou ainda, e tem como fazer muita limonada com os limões. Sobre isso dela parecer uma pessoa diferente na TV e nas redes sociais, vocês acham que pode ter alguma coisa a ver com edição, ou vocês acham que ela mesma não conseguiu se sentir confortável para se mostrar lá? Vou falar como ex-participante. Se ela tivesse se mostrado a Teresa das redes sociais, eles não teriam perdido a oportunidade de mostrá-la. Justo. A minha humilde opinião, como falei semana passada, ela tá surfando na onda que esse engajamento tá trazendo. Porque ficou muito do nada. Foi uma virada de chave muito grande. Que ela. Gente, o programa estreia praticamente com uma semifinal sendo gravada. Né? Assim, ou seja, a Teresa já não estava mais no programa, né? Assim, nem estava lá. Mas eu acho que ela não comentava o que ela comentava depois que aconteceu as coisas. Né? Então, assim, ficou. Por isso, pra mim, não soou muito natural. Mas, como eu falei, ela tem que aproveitar e tudo, e concordo com ele. Que se ela fosse daquele jeito, o programa teria usado muito, porque se ela tivesse aquela postura que ela tem nas redes sociais, ela seria quase uma narradora de temporada, porque ela fala muita coisa interessante que é de reality no Twitter, por exemplo. Eu acho que ela que não conseguiu. Gente, tem muita gente que a Twitter do Twitter de um jeito, na vida real é outra. Eu acho, eu concordo meio termo aí, entre você, que ela tá forçando por engajamento, sei lá, surfando na onda, e também porque ela não conseguiu mostrar ali essa outra Teresa, né? E às vezes ela pode ter tido uma preocupação com a imagem aqui fora. Eu não sei como que eu vou aparecer. Eu vou ficar mais na minha aqui, mais de boa, que eu garanto sempre bons confessionários, uma boa convivência, eu não vou ser cancelada. Ela pode ter pensado nisso também, uma imagem que seria passada. A gente pensa nisso quando tá lá. Às vezes não. É por isso que fala besteira. Uma coisa que eu lembro, eu acho que até comentei, que foi logo quando ela voltou e para ela decidir as equipes, e ela meio que presenteou o Felipe com uma equipe dos sonhos dele, que eram os amigos dele.
Só que teve um leve comentário dela no confessionário que demonstrou que não era aquilo. Mas, assim, muito, muito sutil. Então, ela não conseguiu realmente algumas coisas demonstrar, assim. Talvez esse medo que a Hendrik está falando do que poderia acontecer aqui fora. Olha, vamos passar para o 8º lugar, porque o 8º lugar é dito como prodígio. É o Guilherme, que ele tem 1 PIN, 2 altos desempenhos, 2 baixos desempenhos e 119 confessionários, ficando no 6º lugar geral. E aí, Camisa, o que você acha do prodígio, segundo os jurados? Não acho um prodígio, eu acho que ele é extremamente estudioso. Eu acho ele muito estudioso. Ele sabe muito, mas não necessariamente um prodígio, porque desde que falaram que ele é prodígio, nunca mais o bichinho parece até que amaldiçoaram, não sei. Ele sempre, né, tá ali no meio ou vai muito lá embaixo. E assim, eu acho que eu acho que eu falei num dos primeiros episódios, ele tem até um futuro, assim, eu vejo ele longe, né? Ele longe na competição. Mas também não acho esse prodígio todo. Mas não tô provando os pratos dele, né? Então não sei. Eu gosto. O Guilherme foi uma das primeiras pessoas que, quando começou a sair os nomes, assim, eu fui xeretar assim, os perfis, que eu gostei muito do que eu vi. Então, talvez ele não seja um prodígio, mas realmente ele é muito estudioso. Quando eu fiz o meu palpite de finalistas, eu coloquei ele, porque ele, pelo conteúdo que ele postava antes de MasterChef, ele tinha lá uns fixados nos stories com muitos pratos muito elaborados, com ingredientes complicados de achar. Então a gente vê que é uma pessoa assim que ele tem condições de estudar, tem condições de ter acesso a técnicas, não digo a técnica, todo mundo pode adquirir a técnica, mas ingredientes que são às vezes mais complicados para a gente aí mais baixa renda, né? Então ele chega no programa meio que com um conhecimento alto nível assim de gastronomia. O que eu sinto é que ele não está conseguindo aplicar isso da forma que ele gostaria. Porque quando a gente sabe muito, a gente quer impressionar. E não querer impressionar e tentar ser perfeito, a gente peca. E aí é uma máxima do MasterChef que a gente esquece, né? Faz o simples bem feito. Ah, eu sei tal técnica, eu sei tal ponto, eu sei tal molho diferente, eu vou fazer. Mas aí na hora dá errado essa técnica, esse molho, e tudo aquilo que eu quis impressionar vai por água abaixo. Então, o Guilherme, ele conseguiu impressionar em alguns momentos, mas em outros ele falhou muito, né? Então, o menino prodígio já esteve algumas vezes lá embaixo também. E eu acho assim, eu acho que ele tem potencial. Eu ainda acho que ele pode ser um dos finalistas. Boto fé nisso e tô acompanhando. Vamos ver se ele consegue mostrar mais dessa técnica dele e fazer valer aí o nome. O que eu sinto é que a temporada, ele ficou apagado dentro do enredo que se criou e que eu acho que ele foi escolhido para o casting como uma grande aposta, de prodígio mesmo, uma pessoa jovem que tem muito conhecimento, tem muita técnica, que poderia ser interessante para o programa se chegasse na final. Um garoto aí ser finalista e talvez até ganhar. E no meio do caminho, talvez eles viram que foi bem assim. Obviamente, né, tudo isso que vocês falaram sobre ele ter muita técnica e querer estudar e ter condições de estudar, né, fica muito claro, por exemplo, aquela prova dos molhos lá, do filé com molho, ele pegou acho que foi no leilão, né, ele fez um molho que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar, sabe, ele ficou super feliz quando ele recebeu. Então a gente vê que de fato ele estuda e quer muito, e tem muita técnica, mas e talvez o que eu vou falar agora seja completamente equivocado, mas me parece que algumas coisas acabam vindo um pouco com a idade, assim, e talvez essa coisa dos sabores, dos temperos e tal, sabe, seja uma coisa que ele ainda vai ir aprendendo a dosar, a fazer, e isso vai fazer com que ele seja um cozinheiro melhor ao longo do tempo, assim, sabe? Porque eu não tenho dúvida de que ele é bom e de que ele estuda, mas é isso, eu acho que talvez a juventude seja algo que aos poucos ele vai melhorando.
Isso antes de falar do Guilherme, eu quero falar que o Hendrick provou que é bom de chute. E ano passado, quando ele cravou a final Georgia e Zé Roberto na estreia do MasterChef, né? O povo não tem nem gravado final nem nada ainda. E o Hendrick lá. Pá, eu acho que afinal é esses dois. Antes da estrear. Antes de estrear. Ó, e cravou, cravando. Mas Vamos ver se ele vai acertar. o Zé Roberto eu falei porque eu sou amigo dele. Então eu não vou colocar um amigo de fora da final, né? A gente tentou entrar no MasterChef juntos por 3 vezes, né? E eu entrei primeiro. Então eu conheci ele, sabia que ele tinha potencial. E aí a Georgia foi analisando rede social, perfil do programa também, sabe? Estilinho. Aí fez um sentido pra mim. Inclusive, gente, vamos procurar nossa entrevista com o Zé Roberto, que foi o primeiro vencedor do MasterChef a vir aqui no podcast. Então vamos procurar aí que tá tudo nas redes sociais. Do Guilherme, gente, eu acho que o Guilherme aconteceu um caso que eu não culpo nem ele. Eu culpo os jurados, que os jurados queimaram muito a largada com ele. Se você se lembra da estreia, que já foi falado que ele era um prodígio, né? Temos 19 anos aqui, vamos fazer o plot e Eduardo Prado 2.0 aqui aparecer. Elton, né? O pobre do menino Ney com Leilano, que também era novinho assim, não fizeram esse plot com ele. Então, assim, a gente fica pensando, tem um interesse por trás, gente, é reality show. Tem alguma coisa aí, né? Assim, querem um enredo de uma pessoa nova chegando na final, porque pessoas novas, além de serem talentosas, a maioria, pode ser que renda nas redes sociais, né? Fica um MasterChef mais geração atual. Agora, chegou o segundo episódio, teve até o Ale Costa no Cacau Show. Esse menino aqui, fiquem de olho nele. Gente, ficar de olho nele, a gente olha a trajetória dele, olha aqui. 8º lugar, no geral. Ele só ficou na frente, assim, na frente da Tereza, né? Que já tá eliminada. E a Tereza tava com alto desempenho melhor que ele. Eu acho que, então teve isso. Eu acho que encheram muito a bola dele. Ele pode ser, sim, muito bom, sendo que MasterChef não importa você ser bom, você tem que saber o que cai nas provas. Né? Às vezes você não estudou aquilo que caiu na prova, ou às vezes você não pegou um prato que queria. O tempo do MasterChef é muito menor que o tempo que você tem em casa. Você pode passar um dia inteiro em casa fazendo um prato de comida para entregar ele bem feito. No MasterChef é 1 hora e meia, né? 30 minutos às vezes. Então, acho que do Guilherme foi isso. E eu acho que ele ainda falta, a Gabi como falou isso, mas falta maturidade nele também, né? Que a gente adquire com o decorrer dos anos. Aqui, todo mundo aqui já é mais vivido um pouquinho. Então, a gente tem uma vivência, tem uma forma de lidar com as coisas. Eu acho que ele vai aprendendo com o decorrer dos anos para juntar isso com o fato de ter participado de reality show, né? Porque, por exemplo, o Guilherme, pela onda de hate que tá recebendo um lado, desde essa onda de hate, ele já tem desativado marcação nas redes sociais, desativou marcação em foto, citação no Instagram, então assim, não sei como ele tá lidando com isso, mas ele é talentoso, porém eu acho que ele não é isso tudo que os jurados fizeram por culpa dos jurados, porque os jurados encheram muito a bola dele, e do tanto que falaram dele, era pra ele tá com 3, 4 pins então até agora, sabe? Porque quando o jurado pimpa uma pessoa, fica falando pessoa é boa, pessoa é boa, pessoa é boa, a gente realmente começa a ver a pessoa ganhando muito pin. Ele não tem muito pin. Ele tem só aquela ideia de que ele é muito bom. E ele pode ser muito bom. Sendo que quando ele analisa a temporada, tá faltando o Guilherme que os jurados falaram com o Guilherme que a gente tá vendo. Então, pra mim, ele tá meio assim. E de personalidade, eu acho que o programa tenta investir muito nele, porque bota muito o confessionário dele ultimamente. Estão tentando. Eu acho que eles pensaram assim, o Guilherme tem cara de que vai pra final. Vamos fazer uma boa edição pra ele. Aí no meio do caminho tinha uma Daniela, né? Tinha uma Sofia, tinha uma Tainã que começaram a roubar o protagonismo, cada uma para um lado diferente da torcida, seja por hate, por aceitação, mas começaram a roubar os holofotes do MasterChef, começaram a ficar mais solicitadas de confessionário. Ele foi se apagando e agora ficam usando e não tem muita coisa para se usar dele nos confessionários, né? Então, eu acho que por isso ele acabou ficando muito no meio pra mim. E eu falei que de confessionários, agora a gente vai para o 7º lugar, que é simplesmente a doutora Leonela comentarista, né? Que ela tem 1 PIN, 3 altos desempenhos, 1 baixo desempenhos, e ela tá em primeiro lugar geral dos confessionários com 176 confessionários. Isso a temporada nem acabou, a gente não sabe nem em colocação ela pode ficar. Mas tem como a doutora Leonela chegar em 200 confessionários na temporada, em uma temporada curta, vai ter só 15 episódios. E aí, Gabi, o que você acha da nossa doutora? Essa aí sim é Twitter raiz. Maravilhosa. Inclusive, eu brinquei que eu queria voltar para vir fazer uma participação especial aqui, só para poder comentar que eu acho ela icônica, maravilhosa, diva, cozinha bem, ao mesmo tempo que ela tá ali na galera que não tá tão diretamente envolvida nas duas coisas, ela não passa despercebida, né? Ela tem ali a personalidade, e para mim é meio como se ela fosse a narradora da temporada, assim, ou tipo assim, a gente estivesse lá assistindo e comentando, sabe? Então, eu acho ela icônica.
E não só de personalidade, mas me parece que ela cozinha super bem, tem uma construção de sabor muito boa também. Então, assim, sou muito Team Leonela. Acho ela diva. Eu também sou Team Leonela, Gabs. Quando tudo era mato, eu tava defendendo ela. Eu acho que ela tá crescendo um pouco na temporada, tá pegando esse amadurecimento na temporada. Então, eu não a vejo assim, tanto na baixa, necessariamente, apesar que esses últimos 2 episódios ela esteve. Acho ela muito boa, muito criativa, muito boa de construção de sabores, que nem a Gabi falou. E ela é um personagem muito marcante, então ela pode ser eliminada no próximo episódio, mas com certeza vai ser uma pessoa marcante dessa temporada. Difícil discordar de vocês. A Leonela tem uma cozinha muito agradável de ver, ela cozinhando. Ela mostra que sabe cozinhar. Ela não é aquela pessoa que mostra que domina técnicas tanto quanto o Guilherme, mas mostra que conhece técnicas. São técnicas talvez diferentes, mas ela sabe o que está fazendo, sabe o que está entregando. Não é a que tem também um dos mais altos desempenhos na cozinha, mas é gostoso de assisti-la cozinhando e participando do programa. Uma coisa que eu gosto muito dela é que ela é uma pessoa assim que ela é muito time, sou contra a mezanina. Ela não gosta quando as pessoas ficam ajudando e ela fala, essa pessoa, ó, fulano vai se ferrar porque ouviu o mezanino. Fulano, ó, vocês parem de falar porque vai cair nas costas de vocês se ela se dá mal. E ela não ajuda, não tem um histórico de ajudar muito, e quando vê que o pessoal tá ajudando demais, ela já dá uma carcada já na galera. Então, assim, ela fala mesmo. E é gostoso de ver, assim, porque esse hablar dela, né, que o pessoal talvez no começo não estava gostando muito, não é nada ofensivo, não é nada que agrida a imagem de ninguém. Como a nossa amiga aqui falou, é como se a gente de casa estivesse comentando, chegasse no ouvido dela e ela transmitisse. E a gente vai para o Twitter e é a mesma coisa. Então, assim, é uma pessoa que está sendo 100% coerente com aquilo que ela é. Eu acho que o único problema mesmo, assim, grave dela é fazer moqueca demais. Nossa, sem condição. Aí, maravilhosa nisso. E o curioso é que quando teve essa fala, né, pro Felipe M falando que moqueca, eu falei, ô Felipe M, quer dizendo que a Leonela faz moqueca demais só porque ela é baiana, é? Porque ela não fez moqueca. E o vídeo dela falando isso, ela desenformando a gelatina e depois fazendo a moqueca, isso só prova que a Leonela é aquele caso do com as pedras que vocês me jogam farei o meu castelo, porque ela conseguiu completamente mudar a opinião do público. Quando a pessoa começa rejeitada no reality show, o Hendrick tá de prova que recebeu hate, né, Hendrick, na sua temporada e tudo, a pessoa, às vezes, é difícil esse processo de mudar a imagem do público sobre você, e ainda com uma temporada no ar. E a Leonela ainda tá na reta final do programa, né, ainda tá a gente vai pro top 8 semana que vem, ela tá no programa ainda, e ela conseguiu reverter isso com um tweet, ela que é muito engraçado, que ela fala que, querendo ou não, ela tá aos poucos entrando na casa do público e tá conquistando as pessoas aos pouquinhos. É muito isso, porque quanto mais participantes tem no reality show que falam que a gente quer, ironicamente, o participante se torna rejeitado pelo público, né? O público nunca gosta de participantes que são como a gente. Né, assim, que assim, se eu tivesse no Masterchef, faria isso, falaria isso, fazia isso. A pessoa tem lá no Masterchef uma pessoa que fala isso, faz isso, faria aquilo, e por que não tá gostando dela? Né? Então, assim, por quê? Mas de cozinha, ela é muito boa, ela tem umas dificuldades em alguns pratos, mas é Masterchef, a intenção do programa é botar você em dificuldades. Eu espero que ela consiga contornar, e pra mim ela tem que ser finalista da temporada, tem que ser uma das finalistas com toda certeza, porque ela é um dos nomes da temporada, seja na gastronomia, seja no entretenimento, seja na gestão de crise dela, né, que ela por ela, nas redes sociais, ela fazendo os reels dela, ela fazendo os tweets, assim, é o que a Teresa devia ter sido, como o Hendrick falou. O que você vê da Leonela na televisão, você vê a Leonela no Twitter. Pessoalmente a gente não sabe, porque a gente pessoalmente, infelizmente, a gente não conhece a doutora Leonela comentarista. Mas eu acho que ela é muito boa. Ela é boa de culinária, boa de entretenimento e muito boa de confessionário, gente, que é cada quote, pra mim, eu acho que pra mim o melhor quote até agora, o top 2 que eu falo é em segundo lugar é a Daniela falando que só vai ser insossa quando estiver morta, e o primeiro pra mim é a Leonela falando no confessionário que a comida da Sofia tava parecendo reboco de parede. Eu digo, isso é coisa que a gente tuitaria, sabe? Isso é coisa que a gente falaria na rede social. Ah, isso tá parecendo reboco, tá parecendo outra coisa. Então, ela é a gente, ela é o Twitter, ela é o comentário de versão que cozinha bem, ainda por cima. Eu amo que ela falou que ela fala
E todo mundo fala, né? Nossa, ela é twitteira, E ela confessou que ela nunca teve Twitter antes do programa. Então, assim, foi o chamado dela aí pro Twitter, né? Sentiu o chamado, além do MasterChef, de criar uma rede social lá. E eu acho ela maravilhosa. Tanto que a prova que ela narra bem é que ela tá com essa quantidade toda de confessionários. Então, doutor Leonela, comentarista, é sempre uma queridinha aqui do podcast. A gente, quando adota nossos queridinhos, a gente adota de verdade. É um carinho sincero, viu, doutora Leonela? E já tá até convidada aqui. Você fala que o convite tá feito, ela vai vir aqui alguma semana. Eu quero participar. Manda beijo pra mim, sou tua fã. No próximo episódio, Leonela, fala meu nome. No sexto lugar, a gente tem uma pessoa que estaria em último lugar, mas o episódio de ontem fez ela dar uma melhorada nas colocações, que é a Fernanda, que ela tem um PIN, 3 altos desempenhos e nenhum baixo desempenho. Ela tem 92 confessionários e está em 11º lugar geral. E aí, André, o que você acha da Fernanda? Fernanda, eu adoro assisti-la. Eu acho que é uma pena que a imagem dela não esteja sendo explorada. É uma pessoa que me transmite muita simpatia quando está cozinhando, quando está interagindo com os colegas, quando está interagindo com os chefes. E dá para ver pelo desempenho dela mesmo, assim, não tem nenhum baixo desempenho, mostra que ela tem uma cozinha ok e pode estar até além de ok, na verdade, para conseguir chegar mais longe aí na competição. Então eu não tenho lá para falar da personalidade dela, nem da cozinha dela. Eu acho que a vitória foi super merecida. Eu amei ver ela ganhando assim, sabe? Fiquei bem feliz porque até comecei a seguir ela recente, que eu não seguia não. Mas é gostoso de ver alguém assim que a gente sabe que merece, nunca chega, sabe? E ela às vezes demora e ganhou aquele prêmio. Eu vou confessar para vocês, tá comentando essa semana que eu acho que a Fernanda, inclusive, é capaz de chegar ali pelo menos quase na final, porque ela é muito linear, sabe? Ela é muito linear e a gente não vê tanto ela, porque, sei lá, não tem tanto confessionário, porque ela não ganhou PIN, mas ao mesmo tempo ela não estava nas baixas, tanto nas baixas, sim, assim, né? Então, e acaba que isso, a gente acaba nem esquecendo, deixando passar, principalmente essa temporada que tá cheia de treta, não sei o quê. Os holofotes ficam em outras pessoas, mas a Fernanda tá ali muito bem, sabe? Poucas críticas, etc. Então, eu concordo com o que a Cami estava falando sobre essa temporada ter focado muito na questão da polarização aí entre os dois grupos, né? E com isso, pessoas que poderiam ter um pouco mais de destaque, um pouco mais de airtime, como a Fernanda, acabam passando despercebidas, né? Porque eu acho, assim como o Hendrik disse, que ela passa uma energia ótima, assim, ela parece uma pessoa super legal, ótima de conviver. E ela também, como a Cami destacou, ela é super linear na cozinha, né? Ela pode não ter tantos momentos de alta, assim, tanto que ela demorou ali para conquistar o PIN, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa que a gente não vê também estando constantemente entregando coisas ruins, né? Então, eu acho que ela pode acabar chegando, beliscando aí, talvez, um top 5, top 4, não sei se uma final, mas eu acho que ela pode ir longe sim. Eu acho que ela é uma pessoa super legal. Eu só confesso que eu tenho um pouco de preguiça, mas aí eu acho que nem é culpa dela, eu acho que é muito mais culpa do programa em si. Eu tenho um pouco de preguiça dessa história de toda vez mencionarem ela é bandeirinha e ficarem fazendo trocadilho com gol e etc. Olha, sabe o que é curioso? Com a tabela que o Pedro faz, que ele pega o alto desempenho, vitórias, ele dá pontuação para cada colocação que você fica na semana, né? A Fernanda tá em primeiro lugar no ranking dele, pela de pontos. Ela tá um ponto na frente de mais 3 participantes, ela tá com 41 pontos com 40. Mas tá vendo? Se o MasterChef pegasse trajetória no formato geral de tudo que acontece com você, aí ela seria uma favorita. Mas como eu falei, o PIN é o que importa no MasterChef, não importa nem alto desempenho, nem baixo desempenho, nem nada. O programa até exalta às vezes, né? Ah, você é a pessoa com mais provas de eliminação da história. Será que chega na final e vence? Falava muito isso pra Eduardo, falava isso pra Elisa. Elisa chegou na final e ganhou, né? Aí a Glória tá indo pra várias provas de eliminação também. Mas o da Fernanda eu acho que é com seu caso curioso, porque a produção não quis investir nela, né? Porque com base nos confessionários dela nessa semana, que ela teve bem mais destaque, a gente viu que ela é uma pessoa boa em câmera, né?
Ela é desenvolta, ela é desenrolada nas câmeras. E na culinária ela é bem. Aí tem aquela questão. No MasterChef, ou você tem que ser bom demais pra começar a ganhar muitos pins e ganhar esse destaque, né, da edição. Ou você, infelizmente, tem que ir pra várias provas de eliminação. Porque, primeiro, é a oportunidade de você ganhar mais pin, porque na prova classificatória ou é prova em equipe, ou é um trio, ou um quarteto, ou em dupla, e às vezes não dão um pin. E o PIN tem como vir na prova de eliminação, mas na prova de eliminação tem como você ser eliminado. Aí cai aquele dilema, né? É bom ir pra prova de eliminação? Em partes é, em partes não é. Então, como ela ficou no meio, ela acaba não ganhando esse destaque dentro do público. E com a polarização, que a gente já falou, acaba que o público se fecha muito em quem adorar e quem odiar. Aí esquece de ver que as pessoas têm as frentes amplas, tem as outras pessoas aparecendo aí no meio e podem ser apreciadas também, porque o que me choca é isso, a Fernanda ser bem desenvolta, porque a gente é carecido de pessoas que são bem desenvoltas em câmeras no MasterChef ao longo dos anos, e às vezes é 2, 3 pessoas. Esse ano tem mais pessoas boas diante em câmera, e eles não estão usam pessoas que não são tão bem desenvoltas assim, mas não usam pessoas que são. Né, que é o caso da Fernanda, mas ela é boa, é bem legal, mas é pior que acaba não tendo tanto o que falar dela, porque o programa impediu que a gente conhecesse mais dela, não mostrando tanto dela assim pra gente. A gente começou a ver agora, porque agora tá diminuindo, né? Semana que vem talvez a gente veja ainda mais, porque só vão ser 8. Os confessionários também sejam melhores distribuídos, né? Então tá aí. Só uma visão que eu tenho da Fernanda é que eu comparo muito ela com a Luma na minha temporada. Passou mais da metade da temporada, assim, tendo desempenhos semelhantes ao dela, quase nenhuma prova de eliminação. A Luma acho que fez uma ou duas, se não me engano, pouquíssimas provas de eliminação. E no final foi deslanchar, ganhar pin, se desenvolver e tal. Acho que foi top 5, né? Então acho que a Foi Fernanda semifinal, foi. pode ser finalista, né? A Fernanda tá no caminho assim de começar agora a crescer. Agora que ficam menos competidores, ela consegue mostrar um pouco mais. Vamos ver, vamos aguardar. E na teoria eu acho que tem uns 3 pins ainda pra serem dados, assim. Tem mais, né, que se derem pin da primeira prova e na segunda, mas a pessoa tem como ganhar só um pin pro programa, deve ter mais uns 3 ainda pela frente, ou só 2, pelas contas. Vamos ver aí. Agora a gente vai pra quinta colocação. A quinta colocação a gente fala que é uma pessoa que tá desenvolta nas câmeras. Essa pessoa, o público não gosta muito dela, que é a Tainã, que ela tem um PIN, 3 altos desempenhos. Aí o que diferencia dela pra Fernanda são os confessionários. Olha aí, enquanto a Fernanda tem 92 confessionários e tá no 11º lugar, a Tainã tá em 4º lugar porque ela tem 142 confessionários. E aí, Camis, o que você acha da Tainã? Porque ela sim é uma participante que o público tá pegando muito no pé. Pode até não, gente, assim. Vamos separar a obra do artista. Eu gosto da Tainã. Ela é a personalidade meio difícil, né? Passou alguns micos, mas sobre o que ela entrega, realmente não tem muito o que criticar. Volta a mesma coisa. A Tainã, inclusive, ela está muito mais no mezanino do que em provas de eliminação. Então, ela meio que passou por outro MasterChef, ela se dedicou e estudou para voltar. Você percebe nisso e parece que a cozinha dela é realmente boa, porque ela cozinhou até o que ela não gosta, isso saiu bem. Sobre a Tainã, do grupinho dela ali, ela é a que eu mais gosto de todos. E eu concordo, a galera pode ter pego um pouco de ranço dela, talvez muito mais até por associação do grupo ali, né? Quando eu digo a galera, eu digo a internet, né? Pode ter pego um pouco desse ranço dela ali por associação. Mas é isso, eu acho que a posição em que ela tá aqui nesse top, né? Mostra que é uma pessoa que cozinha bem, que muitas vezes esteve ali mais no mezanino do que fazendo prova de eliminação. E é uma pessoa também que aparenta ser muito estudiosa, né? Assim como o Guilherme. Tanto que ela recebeu o não dela e teve persistência, foi lá, estudou para estar de novo no programa. Então, acho que é isso. Acho que a Tainã talvez seja uma pessoa aí que, se o programa quiser continuar insistindo nessa lógica do antagonismo, penso que talvez ela possa ser uma representante aí do grupo dela na final ou entre os 4 ali. Eu cravei Tainã e Guilherme como finalistas, né? A Tainã
no critério do Zé Roberto, né? Cozinha muito e eu conheço. Eu estou muito feliz no que eu estou vendo da Tainã na televisão, porque é muito mais do que eu podia imaginar quando ela disputou a seletiva comigo lá na 10ª temporada. Isso, na 10ª temporada. Nós ficamos muitos dias juntos ali, foi uma seletiva muito exaustiva até o dia de conquistar o avental. Nós ficamos mais de uma semana ali gravando seletiva. Foi puxado. E eu conheci a Tainã, tivemos vários momentos, e eu não tinha noção do potencial de cozinheira que ela conseguiu mostrar agora nessa temporada. Isso me anima demais. Vou confidenciar uma coisa aqui. Eu acredito muito da minha conquista do avental a Tainã. Nós estávamos lá no mezanino, né? E aí, um pouco antes de eu descer, a gente estava para fazer minha prova de seletiva, o meu embate, e a gente estava falando de petit gâteau. E eu perguntei, Tainã, como que é mesmo? Quanto que de manteiga que vai mesmo? Eu esqueci, ela falou. E quando eu desci, era a prova do petit gâteau. Então, eu sempre lembro da Tainã, me lembrando a quantidade de manteiga do petit gâteau que me ajudou ali a terminar a receita e tal. Uma querida, eu acho que todas essas vitórias que ela teve aí foram bem merecidas, porque foram pratos sempre muito elogiados. Tem potencial e eu espero que ela chegue na final conforme eu previ. Nossa dentista cozinheira. A minha preocupação é dela ter se metido aí nesse grupinho, e ela poderia estar sendo muito mais querida, porque ela é uma pessoa muito gente boa, mas ela deixou o bastidor tomar conta, não conseguiu passar isso para a televisão, não entendeu o que estava acontecendo, então pegaram ela para Cristo, igual parece que ela pegou a Daniela para ela e a Sofia e o grupinho pegou a Daniela para Cristo. Então eu lamento muito esse hate que ela está recebendo, mas televisão é assim, acaba fazendo parte, né? No começo da temporada, a Tainã era uma das participantes mais elogiadas aqui no podcast. A gente trouxe destaque para ela, a gente defendia a Tainã. Eu vi as fotinhas dela. Né? Sendo que tem umas coisas que é tipo, amiga, não dá como te defender, como aquele showzinho que ela deu no mezanino semana passada. Aí eu fico, aí não tem como defender, Tainã. A pessoa não é eliminada porque os jogos eliminam, né? Porque a pessoa né, não tá ali porque a Daniela não sai, porque ninguém eliminou ela ainda, né? Então não tem como a gente defender. Ficou eu e a Camis comentando isso, foi a Camis na hora. A gente fez, vamos com calma, Tainã, que a gente sabe, a gente pode defender uma pessoa até um certo ponto, né? Depois a gente fica pensando, mas eu acho que a melhor coisa que podia ter acontecido pra Tainã foi a eliminação do Felipe M e da Sofia. Podem ver que ontem ela apareceu bastante com confessionários, porque ela é uma das narradoras também. Eu acho que ela é bem desenvolta em câmera também, é uma das que eu mais gosto de ouvir os confessionários. Podendo concordar ou não com a opinião dela, gente, ela é uma das melhores ali que tem em frente à câmera, né, pra falar das coisas. Ela conseguiu teve confessionários mais de boas, né, quase nenhum que a gente pudesse reclamar. Tava mais tranquila, foi legal as partes que ela falou da Paola e etc. Então acho que ela, se não tivesse comprado uma treta que ela não tinha, porque a Sofia é amiga dela tudo, mas se ela tivesse ficado mais neutra como todo mundo, certeza que ela tem um perfil que seria muito querida pelo público do Twitter, tudo assim, porque uma menina mais nova, branquinha, assim, nossa, a gente vai virar uma diva, virar queen, sabe? É um pulo pra acontecer isso nas redes sociais. A gente sabe como funciona torcedor de reality show hoje em dia. Então acho que a Tainã tinha tudo pra ter essa torcida. Se fosse loira, nossa, não tinha pra ninguém, Tainã. Se tivesse entrado loira nessa temporada, você poderia ter feito qualquer coisa. Tava nas cabeças até agora. Mas foi ruiva, né? O diferencial chegou ruiva. Agora, e cozinha, ela cozinha bem, concordo que ela pega coisas que não sabe cozinhar e fez bem. Ela começou muito bem. Eu me lembro daquele episódio que o Felipe M não estava sabendo ser um bom capitão. Ela assumiu a liderança para ela e foi uma capitã, né, uma subchefe, e arrasou ali. A equipe venceu, soube administrar tudo. Na semana seguinte, ela foi lá e conquistou o pin dela de forma merecida também. Por isso, eu acho que ela tem potencial e o que prejudicou ela, curiosamente, foram as relações, porque o Masterchef não é só cozinha, né? Masterchef é personagens também, é como você se porta diante das câmeras de algumas situações. Então faltou um pouco de sagacidade na Tainã, dela ver, ela pensar, será que se eu comprar essa briga sem explicar, como a gente comentou em tantos episódios, o público vai pensar no que assim? Faltou um pouco do medo que a gente falou que a Teresa talvez tenha, né, de falar alguma coisa, faltou um pouco esse medo da Tainã saber o momento dela dizer assim, não, eu quero continuar focado só como cozinheira e comentar algumas coisas do que me envolver numa treta dos outros. A gente fala dos outros porque a gente não conhece a treta como aconteceu, né, gente? A gente só sabe que eles não se bicam, né?
no programa mesmo. Eles não explicaram não tem um episódio de MasterChef explicando o porquê de cada um ali e algumas pessoas não se gostarem. Mas eu acho que a Tainá é isso. Ela é boa sim, por onde reclamar público, ela é boa, sendo que, né, no meio do caminho tinha uma treta no meio do caminho e desandou ela enquanto personagem pra ser querida pelo público. Sei que ela tá recebendo muito hate, eu não defendo esse tipo de hate nenhum no caso, mas infelizmente é do reality show de pessoas gostarem ou não de vocês, né, de participantes. Eu acho que ela tem chance de amenizar um pouquinho a imagem dela. Agora, se ela continuar no programa por mais algumas semanas, até o máximo que der, porque também percebi que a postura dela mudou um pouquinho. Eu não sei se. Não vou falar que era influência, era a Sofia e o Felipe que faziam ela ser assim, mas às vezes quando você tem amigos que pensam igual você fica mais à vontade para falar algumas coisas, né? Então, ela tá falando diferente, se portando diferente. Acho que na prova dos trios, que montaram os trios aleatoriamente, ela teve que trabalhar com a Daniela, ela não falou nada de mal assim, quando foi escolhida para trabalhar com ela, pelo menos no começo, né? A Daniela é uma pessoa um pouco mais geniosa e tal, mas cozinha bem, vamos lá, né? Se fosse em outros momentos, acho que as caras e bocas e comentários seriam bem mais ácidos. Eu lembro de um comentário dela, bem irônico, no começo da temporada, falando assim, não, realmente, né, a Daniela, nossa, tem muita gente que gosta dela aqui. Nossa, ela é muito querida. Mas aquela cara, assim, que não esquece, sabe? Que tava na cara que era ironia. Eu dei muita risada quando vi. Vamos, Tainá. Inclusive, eu acho que eu usei essa citação dela para dar destaque da semana para ela. Se eu não me engano, assim, essa ironia dela que ela teve nessa semana. E da Tainá eu quero ver o QG dela. Porque se for como um base. Porque pelo QG da Sophie e do Felipe M, deu pra ver que realmente ali, gente, os alecrins não eram tão dourados assim como eles tentavam pagar de ser. Mas, indiretas à parte, vamos passar para o quarto lugar. O quarto lugar é uma pessoa que é mais caladinha, mais na dele, mas o desempenho tá lá em cima, olha. É o Felipe B, que tem um PIN, tem 4 altos desempenhos e 2 baixos desempenhos. Ele se encontra na 6ª colocação geral de narradores da temporada, né, que é dos confessionários, com 119. E aí, André, o que você acha do Felipe B? Eu acho ele uma grata surpresa. O cara é barista, o cara manja muito de café, e chega no MasterChef e manda muito bem na cozinha. Ótimas ideias, é criativo, sabe de técnica, trabalha bem em equipe. Então, assim, não tem muito o que falar dele, não. O desempenho dele é bom, eu gosto de ver também, tem seus potenciais aí. Eu acho que a gente tá esse pessoal que ficou, uma galera boa, sabe? Assim, que a gente não tem muito tanto que falar mal da cozinha dessas pessoas, porque às vezes chega em finais de temporada, a gente sempre fala que alguém foi arrastado, não foi arrastado, mas aqui a gente tem uma galera que tá com desempenho legal. E o Felipe é um desses que é mais do que legal, é bem satisfatório assim, de vê-lo. Então, se ele seguir assim, continuar seguindo assim e melhorar, ele também pode ser que desbanque uma galera aí com talvez até que pareça mais forte do que ele. Eu nem sei se eu tenho opinião sobre. Eu acho que eu concordo com tudo que o Henrique falou. Não tenho muito pra falar dele, assim. Tirando o meme que ele só faz pastel, que na verdade. Mas também, pra mim, ele é meio linear, um pouco. Nunca duvidei dele e também não vou mentir que, meu Deus, apostas. Também não, mas ele me parece que cozinha bem. Eu não tenho muita opinião sobre o Felipe. É meio que na mesma coisa da Fernanda, sabe? Correu meio com apagamento, sabe? A escolha da editorial do MasterChef. Então, tirando que ele cozinha bem, não tem aqueles baixos, não tenho muita opinião. Eu não queria ter que dizer isso, porque eu não quero que, enfim, pareça que eu não tenho nada para falar dele. Mas é isso, eu concordo muito com o que já foi falado aqui. Eu acho que ele cozinha super bem. Infelizmente, mais uma pessoa que acaba que ficou um pouco ofuscado nas tretas ali. Eu acho até que ele ficou um pouco mais ofuscado do que a Fernanda. Vejo ele, assim, muito próximo da Daniela, assim, talvez um pouco mais próximo do que os outros ali, ele e a Glória, né? Mas eu acho que é um excelente cozinheiro, assim, também parece ser uma pessoa legal e, enfim, não tenho muito a acrescentar além do que vocês já falaram.
o Felipe parece ser um querido, né? A gente segue ele nas redes sociais do podcast e tal. A gente fala, gente, a prova que a gente gosta desse momento do podcast sempre chega. A prova que a gente gosta do participante é quando a gente segue com um podcast. É o primeiro passo a gente gostar do participante do reality show. A gente segue com o perfil do podcast. O segundo passo é quando a gente começa a comentar. O terceiro passo é quando eu começo a seguir com minhas contas pessoais. Então, o Felipe, eu sigo com minha conta pessoal no Twitter. E eu sigo no Twitter, gente, é porque eu sigo bem, que é a rede social que eu mais uso. Então, se eu te seguir pelos Twitter, sinta-se abençoado. Ou nem tanto, porque meus favoritos quase nunca ganham. Mas, né, é o que acontece. O Hendrick mesmo seguir na estreia é o que aconteceu. Né? Eu digo assim, não vai, eu consigo com o povo, não dou muita sorte. Mas eu acho que o maior erro, e não é um erro, assim, entre aspas, muitas aspas esse erro, do Felipe, é a questão de confessionário. Porque, gente, ele tá em quarto lugar. Olha o desempenho dele como é bom. Se ele tivesse entregando nos confessionários, eu acho que o público estaria muito mais engajado com ele, estaria muito na torcida por ele, porque, por exemplo, ele tendo 119 confessionários, é muitos confessionários, a gente tá tendo, é sexto lugar geral, né, juntando todos os participantes da temporada, mas não são confessionários que ficaram marcantes na gente, sabe, a gente citou uma fala da Tainá agora, eu citei uma fala da Daniela, a gente citou uma fala da Leonela, sabe, a gente cita momentos de cada um, sendo que o dele faltou a edição gostar mais dele, né, tudo assim, porque ele tem o ar de ser gostável, de ser bem de boa, de ser bem tranquilo, né? Assim, tudinho, que parece, né? Pelo menos é o que parece pra gente. Mas eu acho Parece que mesmo. faltou foi isso, né? Faltou isso nele. Porque, eu penso assim, nas redes sociais ele faz uns vídeos, são bem legais o conteúdo que ele cria nas redes sociais. Então acho que faltou casar isso com a culinária, porque ele parece uma pessoa bem centrada e bem focada, né? E no MasterChef dá pra ser só isso, você tem que ser mais extrovertido. E qualquer reality show, né? Que precise que você fale, que fale tudo. Então acho que ele é bom, ele parece uma pessoa muito legal, mas faltou só mais o programa gostar dele. Eu acho que vai mais além do que ele, né? Essas pessoas como ele e Fernanda, que são mais quietinhos, o programa também tem que gostar de você pra começar a te editar melhor na temporada. E daqui a pouco a gente fala de mais uma pessoa que a edição também não tá muito quista, que é o terceiro lugar, que agora tá entrando no pódio, né, do negócio, com a medalha de bronze, com 2 pins, 2 altos desempenhos, 2 baixos desempenhos, 102 confessionário, nono lugar geral, nós temos o Rodrigo. E o Rodrigo cai naquele lugar que a gente falou agora há pouco do Felipe B, não é, Camis? Sim. Olha, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já percebo mais o Rodrigo, sabe? Eu consigo ter. Eu gosto muito do Rodrigo. Eu consigo perceber quanto ele pira o cabeção cozinhando às vezes. Como já deu muito certo, que foi no episódio anterior. Como deu muito errado, do que ele tentou fazer umas almôndegas aí. E eu gosto dele. Às vezes eu fico até na dúvida, gente, se de repente ele é uma pessoa boa de chegar na final, sabe? Mas ele parece ser muito um querido, sabe? Um querido. Eu adoraria ir na casa dele no domingo comer o almoço, sabe? Para mim, eu tenho essa referência dele. E, eu vejo um bom potencial nele. Eu concordo, eu sinto que ele tem um pouco mais de airtime, talvez ele seja uma pessoa um pouco mais desenvolta com as câmeras e por isso o programa tenha conseguido aproveitar ele um pouco melhor, ou talvez a gente ainda não saiba e ele vai chegar mais longe do que os outros dois citados e por isso também ele está recebendo um pouco mais de atenção da edição. Não sei, mas ele também parece ser uma pessoa bastante criativa, que tem ali uma boa construção de sabor também, e que entre os seus altos e baixos ali, acho que tem bastante potencial, e parece ser uma pessoa super legal também. E, e aí parece que a gente é repetitivo elogiando todo mundo, mas eu acho que é muito mais um reflexo do que a própria Paola disse no episódio de ontem, né? Que o MasterChef amador ele tem cada vez mais se aproximado do profissionais, no sentido de que hoje em dia o pessoal estuda muito e o MasterChef criou essa cultura no brasileiro, né? Então parece que a gente é repetitivo aqui, elogiando todo mundo, falando que o nível tá alto, que todo mundo é técnico e cozinha bem, mas eu acho que é uma verdade, assim, é um reflexo dessa transformação que o MasterChef trouxe pro Brasil. Gosto dele também. É uma pessoa eu que engana no sentido de não parecer que tem tanto conhecimento quanto alguns, mas conforme vai rolando a prova, os desempenhos, a gente vai catando algumas coisas. Eu lembro de uma fala dele com a Daniela,
Ele estava ali fazendo um molho para uma prova que eu esqueci qual que é a prova, mas enfim, estavam ali trabalhando juntos. E aí um molho não estava dando certo e tal. E ela, pô, acrescenta uma gema aí que vai que melhora, né? Ele fala, mas aí não é mais um Bear Blanc, aí já virou um Mornay. Falei, poxa, o cara tá com o nome de todos os molhos na cabeça, sabe desenvolver o negócio, o cara é estudado. Então a gente começa a perceber que ninguém tá ali pra, quer dizer, não digo ninguém, né, mas que ele pelo menos não tá ali pra brincadeira não, né? Se alguém tava subestimando ele, foi ali que ele me ganhou. Esse cara é estudado, ele sabe o que tá fazendo, ele conhece de gastronomia, ele tem potencial. Era no comecinho, eu acho que foi antes do episódio número 5 isso daí ainda. E gosto de vê-lo, parece super simpático. Também almoçaria na casa dele se ele me chamasse um dia. Deve ser bem divertido. É isso, gente. Vamos ver até onde ele vai. O Rodrigo é o primeiro do grupo dos 2 pins, né? Porque agora daqui pra frente é só de 2 pins pra cima que a gente chegou nesse ranking. E é curioso porque é uma pessoa que tá com 2 pins, numa temporada que os pins estão bem distribuídos, né? Porque a gente já chegou a comentar aqui, analisar cast no top 10 e tal, participantes que não tinham pin nenhum, né? Aí que pode deslanchar depois, mas a gente já chegou a ver nessa época ter ninguém com pin. E ele tem 2, e é curioso que a gente vê ele com 2 pins, só ele e a Glória tem 2 pins, e a Daniela tem 3 no caso, mas a gente não vê muito sobre ele, né? Ele meio que foi conquistando o espaço dele na marra, né? Tipo, vou ganhar meu destaque aqui, vou conquistar meu lugar diante dessa edição, porque enquanto o Felipe B parece o Rodrigo da temporada que venceu, nessa temporada que venceu a Lorena, né? O povo compara muito o perfil dos dois, porque ele é muito calado assim, né? E foi comendo pelas beiradas. O Rodrigo é a versão um pouco mais desenvolta, né? O Rodrigo desse ano. Ele é mais desenvolto, mas eu me sinto que ele também foi muito mal explorado pelo programa. Porque o programa também se polarizou na edição. Então deixou muito personagens que podiam render disso. Aí ele acabou se perdendo no meio, a gente acabou não vendo esse bolo. Agora que a gente tá começando a ver mais. Tanto dele como do Felipe como da Fernanda. E a lástima ter eliminação dupla, né? Porque aí não vai dar pra gente ver muito. Se fosse eliminação uma por semana, a gente teria o quê? Mais 6 semanas pela frente. Aí sim a gente podia ver mais de alguns deles. Mas eu acho que ele é uma pessoa legal, cozinha bem, que já mostrou ganhos dos pins. Tem um bom tato pra cozinha. Mas infelizmente o programa não quis mostrar mais dele pra gente também. Que a gente viu na sequência assim grande, né, de personagens e participantes que o programa não quis focar tanto. Agora a gente chegou no top 2, né? Que se a final fosse agora, e só com base num histórico aqui que a gente faz nesse levantamento, seriam as 2 finalistas. Seriam o duo que o povo tá amando aí, a maioria do público tá amando. E em segundo lugar, gente, é a vovó mais querida do MasterChef da atualidade, que é a Glória, que ela tem 2 pins, 4 altos desempenhos, 7 baixos desempenhos, e 107 confessionários, ficando no 8º lugar geral. E aí, Gabi, o que você acha da nossa querida vovó Glória? Eu amo a Glória. Um pouco da sensação que eu tenho com a Leonela, de que ela, tipo, ser a twitteira comentarista, é mais ou menos a sensação que eu tenho com a Glória, tendo uma pessoa, assim, sendo um pouco mais velha, né, uma senhora e tal, então o linguajar que ela vai usar não vai ser o mesmo, mas é meio que uma pessoa que eu sinto essa mesma vibe, assim, ela fala o que vem na cabeça, ela, sabe? E então eu adoro a Glória, assim, e eu torço para ela, adoraria ver ela na final. Eu acho. A gente vê também que os participantes ali têm um carinho com ela, né? E eu acho super fofo, assim, de ver isso. E é bacana também a forma como ela traz a cultura dela, né? Em alguns momentos os chefes até bateram um pouco aí nessa tecla dela se repetir, assim, e de não cozinhar outras coisas, né? Tá sempre apegada aí aos sabores asiáticos, mas o fato é que ela cozinha muito bem e, né, enfim, nunca comi, mas parece. E é uma pessoa que a gente vê que sabe o que tá fazendo, né? Tanto que um bom exemplo a gente viu aí com o arroz de sushi, que ela cozinhou na panela de pressão e não teve problema com o arroz, enquanto a Daniela foi tentar fazer a mesma coisa e não deu certo. Então, ela tem alguma coisa assim de muita técnica, obviamente, mas também de experiência e aquelas coisas que vem muito assim, eu acho que de um lugar de casa e enfim, assim, né, de ser uma pessoa que traz aí essa ancestralidade, essa cozinha, assim,
muito junto com ela, sabe? Gente, a Glória é meu, eu não vou mentir, amor e ódio, assim. Eu amo quando ela bate de frente, principalmente para defender a cozinha dela, porque eu acho que o marcador de um chefe é sua identidade culinária. Então, eu acho que ela tá certa. De certa forma, ela faz ali as fusões dela, eu acho legal. Mas o jeito da Glória cozinhando, tipo, no episódio de ontem, assim, é irritante demais pra mim. Então, às vezes, eu fico assim, meu Deus do céu, por que a avó Glória tá desse jeito? Não, eu fecho o olho assim, e para eu não processar. Então, eu acho ela muito. Acho que foi o Andrew que falou sobre o sabor da cozinha, sabe? Às vezes o simples é melhor. E eu acho que a Glória tem isso, sabe? Do simples, mas com muito sabor. É isso que eu vejo. Ela não vem com milhões de referências, tipo, que nem o Guilherme, mas ela entrega e entrega algo muito bom. E ela se arrisca muito tanto que muitas vezes, né, ela fica quase eliminada, por assim dizer. E ela tem uma coisa que ela tá aprendendo muito durante essa trajetória do MasterChef, porque em provas de eliminação já tem aí umas 2 ou 3 que ela não fica entre os piores, sabe? Então, ela já desenvolveu muitas competências dela. O que eu falo de diferente de vocês, né? A Glória é um personagem muito interessante para televisão, para o programa também, porque eu acho que não existe reality show sem um personagem de mais idade. Tem que ter. Às vezes a gente erra, às vezes o casting erra, mas acertaram muito em cheio com a Glória por 2 motivos. Pela pessoa que ela é mesmo, o jeito dela, e que ela cozinha também, né? Apesar de ter muitos baixos aí, né? Muitas provas de eliminação, baixos de desempenho, mas a gente vê que ela tem uma cozinha intuitiva, uma cozinha ancestral, e ela defende isso, como essa amiga falou. Eu acho que faz um bom cozinheiro, é ele confiar no que está fazendo e levar isso até o fim. Naquela prova que ela fez o dumpling, né, comidinha de rua, que tinha que ter cara brasileira, os chefes, mas cadê o Brasil aí? Tá aí, ó. Não tá vendo não? Ó, tem uma pimenta aqui, não sei o que. Não tô vendo lá. Tem sim, né? Então, ela não baixava a cabeça, sabe? Nunca foi desrespeitosa também, tem uma postura legal. E é legal, assim, às vezes dá uma agonia ver ela cozinhando mesmo, mas a gente já tá aprendendo que ela consegue entregar, né? Então, uma boa cozinheira, uma boa participante de reality show, e ficou aí com uma vovó querida dentro das edições de MasterChef. Eu não tenho lembranças de personagens de mais idade no programa que marcaram tanto quanto o Vovó Glória está marcando agora. Não consigo nem lembrar o nome aqui, gente, de alguém. Isso, Henrique, que você definiu bem, né? Como vocês falaram também. Cozinheira, personagem, entretenimento, qualidade. Vovó Glória é o pacote que a gente quer muito em reality show, né? Que a gente consegue curtir dentro, fora do programa, curtir na cozinha, curtir nos confessionários. E é muito legal. E uns 2 episódios atrás, gente, do MasterChef, a gente tava aqui gravando com o filho dela, né? O Dani. A gente foi além, né? A gente sempre convida os participantes, tá vendo? Convidou até um filho de um aqui para comentar com a gente. Ele foi bem legal a participação dele. Vamos ouvir também lá para conhecer um pouquinho mais da Glória. E é isso, ela é muito legal, muito bom de comentar, porque o programa adora estereotipar algumas pessoas, né? Dependendo da origem, dependendo do tipo de cozinha, de tudo, mas a Glória consegue entregar o jeitinho dela, e a gente vê que é o jeitinho dela ali. Então não tem como o programa estereotipar uma pessoa que já sabe, já tem muita identidade de si. E ela defende muito o que quer. Então, pra mim, a Glória é maravilhosa. É uma, sem dúvida, uma das grandes personagens aqui do MasterChef desse ano. E espero que vá longe também na competição. Se for finalista, melhor ainda, lá da doutora Leonela comentarista. Eu vou adorar se fosse essa final, né? Mas tá aí. E o meu único medo é porque o Jacan volta semana que vem. Aí essa linha de vitórias e alto desempenho da Glória pode não dar tão certo, né? Porque a gente sabe que o Jacan é lá o maior fã da Glória, né? E com a eliminação dupla, eu fico logo com medo pela Glória. Né? Eu fico logo pela Glória. Se for Jacan, sinto muito, mas eu vou acampar de frente ao restaurante, vai ter que pneu sendo queimado. Eu vou aproveitar. Vou aproveitar com o Congresso não tá trabalhando e botar os deputados tudo lá protestando junto também. Vai vir uma protesto só lá, na frente do Jacan. Mas olha, vamos falar do primeiro lugar, porque o primeiro lugar todo mundo sabe quem é, né? Porque ninguém mais chegou em 3 pins. O primeiro lugar é dela,
era a Daniela, pra rimar. 3 pins, 4 baixos desempenhos. Não teve alto desempenho aí, mas compensa no número de pins. Tem 145 confessionários, ficando em terceiro lugar geral. O segundo lugar aqui não apareceu, né, dos confessionários, mas adianta que foi o Felipe M, né, que ele teve muitos confessionários ali, para o bem ou para o mal, pra ele narrou muito. Mas vamos lá. Gabi, o que você acha, Daniela? Porque aí sim, ela é a pessoa responsável pelo engajamento monstruoso desse ano. Sim, inegavelmente, né, é uma pessoa que cozinha muito, senão não seria uma pessoa aí que tem 3 pins. Mas ao mesmo tempo também é uma pessoa que já esteve várias vezes ali entre o baixo desempenho, né? Então, acho que ela é uma pessoa que vive aí numa montanha russa com o programa. E como eu falei, né? Essa temporada tenho preferido aí as pessoas que não se envolveram tanto na polarização que acabou virando, né? E aí não é nem tomar lado A ou B, porque eu acabo, como disse, preferindo o centrão. Mas acho que, inegavelmente, é de fato a pessoa responsável aí pelo engajamento dessa temporada. E não vou ficar surpresa se chegar na final, da mesma forma como não vou ficar surpresa se ela for eliminada ali na porta da final, porque vai ser o dia ali que ela não vai cozinhar tão bem. Porque é aquilo que a gente falou, é uma pessoa que vive numa montanha russa, então tudo pode acontecer, né? Então, eu também vejo ela na final, gente. Mas eu acho que ela também tem um perfil daquela pessoa que vai ser eliminada numa comida que ela vai dizer que esse eu sei. Sabe? A pegadinha do MasterChef. Ela, que nem a Glória, é o pacote perfeito, ela tem ótimas tiradas, ótimas frases no confessionário, que reverberam, né? É a protagonista dessa edição, desde lá do comecinho. Mas, mas eu não acho ela necessariamente pro MasterChef, usando um pouquinho de tudo, uma boa líder para grupo. Mas assim, ela sozinha, ela tá com um momento de baixa, mas ela brilha muito. É outra que, meu Deus, eu comeria assim na casa dela. Não seria um almoço de domingo, mas seria um jantar de sábado, sabe? Se ela me convidasse, eu iria. E eu sei que entrada, prato principal e sobremesa seria muito, muito bons. Pegando isso que vocês falaram dela ter se criado com base no enredo que foi gerado em volta do nome dela, quando eu tiro isso, eu acho que não sobra mais nada de conteúdo para ela oferecer, a não ser tentar ser uma boa cozinheira. Então, eu não sei se ela seria um personagem tão interessante que é hoje, tão visto quanto é hoje. Na verdade, né, os personagens mesmo eram quem estava sempre falando, perseguindo, indo atrás dela, enfim, ela ficava só de lado ali, não atacava, mas não, vou ficar mais forte, quem me ataca é porque acho que esqueci como ela falou uma vez. A questão de ser um dia que eu for. Como que é morna? Esqueci a palavra que você falou, Rick. Insossa. Insossa, eu vou estar morta. Então, ela tem comentários muito curtos e, assim, sempre respondendo alguém, praticamente, né? Não se cria nada em volta dela. Então, eu acho que ela é uma boa cozinheira, é uma boa cozinheira. Tem potencial para a final? Tem potencial para a final. Eu a vejo na final? Não a vejo na final. Eu acho também que ela pode cometer um deslize aí bobo e acabar sendo eliminada para o desespero da produção, que talvez, depois do que aconteceu durante toda essa temporada, gostaria que ela estivesse lá. Então, assim, cozinha bem, é inegável que ela cozinha bem. No começo da temporada, ela teve vários baixos desempenhos, assim, de bater na porta mesmo para sair. Depois se manteve um pouco melhor. Tem aí vários pins que mostram que ela tem vários domínios. Para confeitaria, ela é excelente. Não dá para. Tem que separar as coisas, sabe? Gostar da pessoa e gostar ou não da pessoa e gostar ou não da cozinha dela. Então, como uma cozinheira, sim, uma ótima participante. Agora, como personagem, eu acho que ela acabou crescendo só por causa do grupão. Sem eles, ela não seria quem é hoje, não. Se tivesse uma final com 3, ela seria minha terceira finalista.
Porque, primeiro que ela se tornou a participante a chegar em 3 pins mais rápido na história do MasterChef. Não sei a 3 vitórias. Desde quando começou a era pin, né? Que o MasterChef começou a dar pin para as pessoas que venciam. Ela foi a que ficou mais 3 pins. Não é a pessoa que mais ganhou pins na história, né? Porque tem chama ainda pela frente. Tem gente que pode ultrapassar ela, por sinal, né? Tem gente ali com 2 pins, ó. Tem Rodrigo e tem Glória que podem ganhar mais 2 pins, chegar na final com 4 pins. Se ela chegar na final também 4 pins contra 3. O MasterChef adora equilibrar os pins na final, para não ficar uma coisa discrepante. Né, MasterChef? A gente te conhece, quem não te conhece que te compre. Agora, deixando de lado que eu sei que a Daniela é ótima cozinheira, mas que ela tá em baixa, né? Que ela tá 2 semanas seguidas quase saindo ali. A gente vai comentar daqui a pouco da quase eliminação dela, que poderia ter sido uma eliminação, hein, gente? Quem sabe? Mas disso, eu acho que pra mim a Daniela é a participante de MasterChef mais inteligente que já pisou naquele palco. Eu falo isso tranquilamente porque ela sabe usar as coisas que caem pra ela como ninguém. Uma parte que eu acho do que o público, não, que alguns participantes ficaram com raiva dela, no sentido desse destaque que ela tá recebendo, é porque ela conseguiu transformar o que vinha pra ela, sabe? Ela conseguiu fazer ser sobre ela. Ela conseguiu, que já era sobre ela, mas ela conseguiu ser a protagonista do momento. Enquanto umas pessoas atacavam, ela dizia assim, Daniela é isso, será que não gosta? Ela respondia com o confessionário com uma coisa que dava a entender, foi assim, é isso mesmo que tá acontecendo? Olha o que a Daniela tá fazendo. Ela elogia as pessoas no confessionário, ela faz tudo. Gente, de bastidor a pessoa pode, sei lá, pegar, cuspir seu avental, pisar no chão. A gente não viu, a gente não sabe. A gente não tem uma câmera filmada. Bateu na vovó Glória, ninguém viu? A gente não viu. A gente não pode tirar a gente como público, né? Porque aqui no podcast não é público. A gente como público não pode dizer uma personalidade de um participante com base no que outros estão falando. A gente tem que ter só base no que a gente vê. E no que a gente vê, Daniela é muito inteligente. Ela sabe como fazer. Ela sabe como casar gastronomia com entretenimento. E isso é uma arma poderosíssima, gente. Em qualquer parte do mundo, não só em reality show, assim, você casa suas qualidades com entretenimento, com carisma e com desenvoltura, você conquista o mundo, né? E o perfil da Daniela é um perfil que tava o público sedento para uma pessoa um pouco mais experiente, né? Vencer o MasterChef, para chegar na final, para chegar como favorita, que sempre tivemos. A Andrea teve muita torcida no começo por causa disso, a Jusileia teve muita torcida também, né, por essa ala. Então faltava pessoas assim, como a Glória e a Daniela, por exemplo, mais experientes e que ganhasse o público. E é uma loira, né? Ainda casou, não teve a novinha loira, mas teve a senhora madura loira aparecendo aí, o público adotou, mas acho que foi isso. Eu acho que eu concordo com o Hendrick que a Daniela não teria esse destaque todo com o público se não fosse o grupo que tivesse falado aquilo, né? Assim, tipo, que fosse muito em cima dela, sem a gente saber o contexto das coisas, né? Mas, pra edição, talvez ela tivesse ganhado destaque porque ela conseguiu 3 pins muito rápido. Talvez o programa não tivesse com esse engajamento todo que tá tendo, mas ela estaria com uma pessoa de destaque. E concordo com o Edric também. Se ela não for finalista, gente, o programa tá com um pepino muito grande na mão, porque o público de MasterChef, de reality show no geral, é um público muito perigoso que não sabe viver um reality show, não sabe aproveitar um reality show sem ser num amor e ódio literal, né? Então, eu acho que tá lá. Agora, eu não sei se seria pior a Daniela ser barrada de uma final. Eu acho que se amenizava se ela sair antes da semifinal. Se ela for eliminada semana que vem ou na outra. Né? Assim, ameniza a situação. Dá pra amenizar. Agora, se ela for barrada na final, ou pior, ela chegar na final e perder, aí, minha gente, se prepara a produção. Porque, né, os Dani Lovers vão com tudo aí no engajamento negativo. Mas tá aí, e ela tá aproveitando muito bem. Aí, gente, quando perguntam pra ela num stories, o que você achou que o Felipe M falou de você nas redes sociais? A resposta foi, mas quem é Felipe M? Ela sabe, gente, é sagacidade, sabe? É o que falta, é isso que revoltou algumas pessoas. Tá vendo? Masterchef não é pra entregar looks. Masterchef não é pra entregar outras coisas que não seja cozinha. Masterchef é pra você saber casar sua cozinha com o que você faz em câmeras e nas suas redes sociais. E, gostando ou não, Dani, ela tá fazendo isso. Então aí, nossas análises, gente, mas tem mais coisa que a gente vai falar aqui agora no MasterChef, mas antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, toda quinta, falando do MasterChef Brasil. Então aproveite para nos avaliar com 5 estrelas, principalmente no Spotify, assim como indicar o podcast para amigos que curtem reality shows. Sábado, agora, tem outro episódio do podcast, mas a gente vai comentar tudo o que a gente achou dos episódios 4 e 5 do Drag Race Brasil, ou seja, o podcast tá aí toda semana com no mínimo uns 2 episódios. Vou ouvir também os episódios que a gente tem sobre Montando a Banda da Netflix, que é um reality show musical muito legal, que é como uma mistura do The Voice, Casamento às Cegas, que deu certo, e também tem análise dos participantes do Estrela da Casa, né, que tá vindo aí dia 25, mas já tem as músicas dele nas redes sociais, e a gente fez esse castigo do monstro de comentar isso aí, porque as pessoas pediram pra gente comentar, e a gente comentou.
Agora, vamos falar um pouco do episódio da semana, porque esse 11º episódio, né, aconteceu nessa terça-feira, 5 de agosto, foi do top 9 virar top 8, e levantou a questão, será que o top 9 podia ter virado top 7 antes das eliminações duplas começarem de fato? A gente teve uma prova classificatória que teve a participação da Paola Carosella, né, que veio aí, que decretou a vitória do grupo Felipe B, Guilherme e Rodrigo, levando a melhor, né, que foi uma prova com cores e tudo, e teve uma prova eliminatória que teve uma eliminação, assim, que o povo curtiu, mas ficou pensando, podia ter eliminado outra pessoa também? Será que a Daniela poderia ser eliminada também? Porque os participantes tiveram que preparar um sushi, mas com a twist que era um sushi vegano, e a chefe Thelma foi a convidada da prova. Aí do resultado, a gente teve a Fernanda conquistando o primeiro pin, né, e a Tereza sendo eliminada. E o foco da gente vai ser mais nessa segunda prova, porque foi o que mais chamou a atenção. E começar com a Gabi. Gabi conheceu aqui, né, Gabi? Comida vegana vendo aí, o sushi. Algumas pessoas comentaram nas redes sociais que não achavam uma comida interessante. Mas aí, você como vegana, vegetariana, o que achou aí dessa prova? Eu amei essa prova, inclusive, quando eu vi essa prova, eu mandei mensagem pro Rich, pra Isa, e falei, eu quero ir comentar, né, porque a gente já tava falando de eu vir aqui comentar, aí um episódio, eu falei, eu quero ir comentar esse. Primeiro que eu achei incrível, assim, né, e é uma chefe, a chefe convidada, né, Thelma, né, ela é uma chefe que ela não é especialista em comida vegana. Isso eu achei bem legal também, porque ela é de um restaurante japonês super tradicional de São Paulo, né, que tá ali entre os melhores, e ainda assim é uma pessoa que entende a importância de ter opções veganas no restaurante dela, né, e não o que a gente muito veio falando aqui durante anos, assim, né, no nosso podcast, que não é servir qualquer coisa, sabe? Então, é uma pessoa que entende a importância disso, né? E aí, achei a prova, assim, incrível, né? Acho que o pessoal até procurou, de alguma maneira, uns mais do que outros, né? Outros eu achei que ficaram ali em opções um pouco mais rasas, e alguns muito só tentando reproduzir ali o que a chefe tinha apresentado. Poderiam ter sido feitas algumas outras coisas com alguns outros tipos de cogumelo, né? Hoje você já encontra opções incríveis assim de sushi vegano, né? Então eu acho que o pessoal poderia ter explorado um pouquinho mais, mas ao mesmo tempo eu entendo também que fazer sushi por si só já seria difícil para eles, e eles ainda precisaram sair totalmente da caixa, né, para pensar em alternativas veganas, assim. Então eu entendo que talvez não foi tão elaborado quanto eu gostaria, ou quanto uma pessoa que tem um repertório, né? Então, uma pessoa aí vegana que come, né? Japonês vegano teria de repertório para criar esses pratos, né? E não sei se já é agora que é para eu falar sobre a eliminação ou. Não, é isso que eu vou puxar agora, porque a gente viu que a Tereza foi eliminada. Eu quero a Gabi, a gente tem opiniões fortes, vamos começar amenizando. Vamos começar com o Edric. O que você achou aí dessa eliminação da Tereza agora? Que a gente falou que ela ia sair, ela botou mel numa comida que não podia ter mel, porque mel não é vegano, e foi eliminado. O que você achou, hein, do desenrolar desse episódio? É aquele detalhe tipo a. Como é o nome? Aquela que colocou sal no petit gâteau. A Sandra, né? Na primeira temporada. Eu acho que muita gente em casa foi surpreendido com essa informação, que não sabia que mel é vegano. Não é vegano. É um pouco de desinformação, mas é uma coisa assim que não. Quando que passaria pela cabeça de alguém, né? Que a gente entende um alimento não vegano, é aquele que não contém a carne, ou não tem, não, não só foi produzido pelo animal, né? Algumas pessoas, na verdade, associam somente a carne, na verdade, do bicho, né? E é um pouco maior, né? A produção feita pelos animais também, senão o leite não seria vegano, né? A falta do leite. Quando ela utilizou o mel, assim, eu já catei e falei, não vai dar certo isso daí. E não deu certo mesmo, né? Acabou descumprindo o prova. Não tem muito o que falar, não. Pra mim, assim, foi justo, sabe? Detalhe, mas foi justo. Eu achei justo.
Eu até brinco que talvez isso também passaria. Eu cometeria esse erro na rapidez, assim. Mas talvez eu teria o cuidado de, enfim, não sei, lá a pressão muito doida. De ficar repensando se aquilo é vegano ou não. E fora que tem muita gente que confunde o que é vegano e o vegetariano. Por exemplo, o vegetariano poderia, né, o mel, ou como o queijo também, e o vegano não. Acho que foi justa. E aí, até voltando, falando, tipo, a Daniela tem que prestar atenção, ela tá muito, muito, muito lá embaixo. O que eu achei uma pena, né? A Teresa ter feito essa confusão, porque provavelmente ela nem estaria entre os dois piores, sabe? Que seria um negócio que o Twitter ia ficar doido, porque eu acho que seria a Leonela e a Daniela entre as piores, né? Então, é isso. Gabi, vamos entrar na questão que é que semana passada teve uma desclassificação, né, do Felipe M por não entregar um prato e mesmo assim teve outra eliminação, que foi a eliminação da Sofia. E levantaram essa questão sobre ter uma eliminação dupla ou não, ou de ser a Teresa desclassificada e a Daniela eliminada. Isso que a Camis falou até faz sentido, eu acho que seria a Daniela contra Leonela, né, se a Teresa não tivesse errado e a Daniela eliminada, porque a questão da Daniela foi que o Fogaça falou que a comida estava com gosto ruim, né? Porque se fosse com gosto, pelo gosto, a Daniela teria sido eliminada. E você aí, Gabi, como vê essa questão aí, hein? Porque o público levantou umas questões, alguns defenderam, outros criticaram. Pra você, como é que deveria ter sido esse desenrolar de episódio? Eu achei injusto e injusto não a eliminação da Teresa, tá? Deixando bem claro, porque eu acho que, obviamente, ela deveria ter saído, mas eu acho que a partir do momento que uma pessoa é desclassificada porque não entrega uma gelatina numa prova que ela tinha que entregar gelatina, a pessoa que não entrega sushi vegano numa prova onde ela deveria entregar sushi vegano também deveria ser desclassificada. Então eu acho que eu lembro bem que os jurados nem provaram a comida do Felipe, né? Porque ele supostamente não entregou o que deveria ter sido. Então eu acho que o tratamento que foi dado para Teresa, nada contra ela, né? Até comentei que era uma das pessoas ali que eu torcia, mas eu acho que o tratamento dado para ela deveria ter sido o mesmo, né? Então ela deveria ter, a partir do momento que ela não entregou o sushi vegano, ela deveria ter sido eliminada, desclassificada, e deveria ter havido ali uma outra pessoa eliminada, né? E aí só mais um parênteses aí sobre essa questão, que eu acho que também fica muito claro, assim, o que a gente veio falando há anos aí no podcast também, que é o fato das pessoas não terem esse interesse e tratarem a comida vegana como qualquer coisa, que é o fato de que passou tão despercebido por ela usar o mel, mesmo tendo o mel tendo sido um dos ingredientes mencionados ali pelos jurados, né, para que eles tivessem cuidado, porque não era vegano. Então, assim, acho que fica muito o recado para todos os chefes. A população vegana está crescendo, sabe? Veganos também têm amigos, então, assim, a pessoa vegana às vezes não vai só num restaurante especializado, comida vegana. Então, poxa, ofereçam opções, sabe? Saibam fazer alguma coisa vegana para vocês terem no restaurante de vocês e, enfim, é isso. Vegana que não seja sopa, né, Gabi? Que no Masterchef era isso. Tem prova vegana, tem vegano. Uma sopinha aí, ponto final. Era só isso no Masterchef. Né? Mas, olha, Exato. eu não tenho como contestar essa eliminação. Eu até falei pra Gabi e pra Isa no chat, digo, esse ano as eliminações não tem nem pra onde correr. Realmente estão eliminando quem realmente fez erros, né, bem grande. Mas eu vi algumas pessoas reclamando disso, assim, dizendo que levantaram nas redes sociais que o da Teresa ainda é um prato para ser provado, pois está pronto e finalizado. Aí, mesmo com o item que não pode. Acho que, porém, pra mim, esse ponto cai por terra. Porque, assim, o que foi pedido foi um prato vegano. Ela colocou um item que não é vegano, a partir daquele momento, aquele prato deixou de ser vegano. Virou um prato, um sushi, né? Tá aí. Só não tem um peixe, mas não é um prato vegano. Então, se ela fez um prato vegano que não é vegano, a Teresa tinha prato vegano para entregar nessa prova? Tinha um sushi vegano para entregar na prova?
Não tinha. E o que acontece quando o participante não tem prato para entregar? É desclassificado. Então, assim, e isso o MasterChef abriu precedente semana passada, ao longo dos anos também. Porque é aquilo, se você faz um. É porque é muito específico. Não é como se fosse um bolo de 3 andares. Quem já teve essa ideia, né? Bolo de 3 andares, a Teresa tivesse entregado um bolo de 2 andares, mas o gosto estava tão bom que ficou. Né? Assim, que a Daniela o gosto estava ruim. Mas eu acho que é aquilo. A partir do momento que o prato dela deixou de ser vegano, o prato dela não existiu mais. Não tinha prato mais para se provar. Não tinha mais que ser feito. E o MasterChef falou semana passada que quando não se tem prato para se fazer, você tem que ser desclassificado e tem que ter eliminação no mesmo dia também. E aí, MasterChef? Era pra ter virado top 7, sim, né? Era pra ter virado top 8, não. Mas será que o MasterChef desclassificaria 2 pessoas? Não sei. Mas foi o molho que ela não fez vegano. Ela não fez os sushis. Então, eles puderam provar o sushi. Então, ainda existia um prato para provar. Eu acho que eles provaram sem o molho, não? Então, aí que tá o ponto. A partir do momento que eles colocam lá o molho, o prato todo em si tinha que ser vegano, né? E eles colocaram o molho como um dos ingredientes obrigatórios no prato. E ele não correspondia a uma das regras da prova. Tá tudo errado. O prato inteiro tá fora. É. Mas é que eu entendo a desclassificação. Desculpa discordar de vocês, mas eu entendo quando ocorre desclassificação é quando eles não conseguem provar, o que não foi o caso da Teresa. Entendeu? Mas aí eu acho que eles provaram porque eles quiseram só para fazer o programa. Só para formar um episódio e eliminar um só. Entendeu? Porque se a gente observa o que aconteceu antes, eles poderiam ter provado a sopa do Felipe e falado, olha, Felipe, a sopa será? tá ruim. Exato. Não, é a mesma coisa, porque já aconteceu, por exemplo, de várias vezes acontece de alguém querer servir um sorvete e o sorvete não chegar e eles perguntarem, é um sorvete ou é um creme, é um sorvete ou é uma mousse. Então, assim, ok, não chegou na consistência, da mesma forma que a gelatina dele não chegou na consistência, sabe? Gente, mas o sabor de uma gelatina, sim, tá na consistência, o sabor de um sorvete, sem estar na consistência, é um negócio muito diferente, gente. Realmente não dá para provar uma gelatina sem estar na consistência. Eu entendo os 2 pontos, mas é porque, como aquela coisa, que a partir do momento que o prato deixou de ser 100% vegano, o prato não é vegano, não tem entrega. Né? Aí que o MasterChef cria esses precedentes, aí a gente fica confuso de saber o que realmente vai acontecer. Será que fica a critério do MasterChef? Porque ano que vem, será que uma pessoa colocar uma prova vegana, vamos supor, a gente tem uma prova vegana de novo, e acontece o mesmo erro, e eles desclassificarem a pessoa e eliminarem de novo, a gente fica pensando, e nem ano passado. Né? Aí eu acho que o MasterChef não sabe, às vezes, conduzir os critérios que ele usam para algumas coisas pontuais, né? Assim, de como engajar. Mas eu tenho um comentário da Teresa que ela fez no Twitter, que é engraçado, que eu vou trazer para cá, que ela pergunta: quem queria o amendoim com morango? Por favor, me relembrem. Ela mexeu no vespeiro, né? Porque foi a Daniela que queria o amendoim naquele morango que deu um desastre. Mas tá aí, ó. Tá vendo? Ela deve ter feito isso, falado isso no confessionário. Bem de forma imponente, Teresa. Seria muito engraçado. Aí. Mas poucos comentou que a Daniela levou o trio dela para a eliminação. A Daniela é 100% culpada pelo trio dela ter ido pra prova da eliminação. E se fosse a Tainá levando a Daniela pra prova da eliminação, pobre da Tainá, teria que desativar o Instagram, porque nem trancado daria certo mais. Teria que desativar. Mas aí, é aquela coisa de show, né? Quando a pessoa se torna favorita, ela se torna intocável. A gente aqui gosta, simpatiza com a Daniela, mas a gente tem que ver, né? A Daniela tá convidada aqui pro podcast também. A gente convida a Daniela, sinta-se à vontade pra vir aqui também. Mas a gente tem que, né, ser justo, né? A pessoa, o público, o fandom é complicado. Exato, até para destacar, minha crítica não é nada pessoal a Daniela, é muito mais ao fato de que o programa, quando não usa a mesma régua para todo mundo, acaba abrindo precedente, né, para esses comentários aí. E essa semana a gente não tem confessionários, que o Chapolin que faz a conta, ele usou o de forma geral ali, mas só quero lembrar que a Fernanda, a gente foi a que teve mais confessionário essa semana, ó. Olha aí, ela deu uma parecida bem legal, mas a gente vai ter destaque do episódio, porque agora quem tá na reta final com a eliminação dupla, esse é o último destaque do episódio dessa temporada do MasterChef. Culpa do MasterChef, gente, que vai eliminar 2. Que aí, quem foi destaque foi, quem não foi, a última chance é agora, tem 4 pessoas aqui. Pode trazer 4 participantes, quem sabe, mas será que vem? A gente vai trazer 50% do povo ali ainda, mas a gente vai descobrir agora que o critério é único e exclusivo de cada um. Semana passada a gente teve, por exemplo, a Tainã como destaque, mas foi destaque negativo pela atitude dela no mezanino, que eu já citei que foi difícil de defender. Henrique, pra você, quem foi destaque desse episódio e por quê?
Eu tô entre os meninos que ganharam a prova lá. Entre os três, porque eles mandaram muito bem no prato deles. Vou dar pro Guilherme, como uma aposta mesmo, pelo desempenho dele dentro do trio, porque eu simpatizo com ele. A Tainan gosta muito mais, ele já ganhou muito destaque aí durante a temporada, vou deixar para outra pessoa. Mas o Guizão, pelo desempenho nessa última prova aí. O Guilherme, infelizmente, não vai saber que ganhou destaque, porque ele desativou todas as marcações dele, tá aí, mas quem sabe se aparecer um feed aí dele, avisa, manda DM pra ele, Vicente, que ó, você foi destaque e veja esse post. E pra você, Camis, quem foi destaque desse episódio e por quê? A Fernanda, porque eu acho que os processos que ela empregou para fazer os sushis, para mim, que eu cozinho lá um pouco, são complexos. Eu fiquei imaginando o sabor do nigiri de manga. Eu fiquei assim, meu Deus, isso deve estar muito bom. E aí um destaque, porque ela teve mais confessionário e enfim ganhou o PIN, né? E ela realmente apareceu nessa prova. Nesse episódio. Gabi, pra você, quem é destaque e por quê? Eu vou votar na Fernanda também. Acho que ela mandou super bem aí. Mas eu quero fazer uma menção honrosa pra Leonela, porque pra mim ela é destaque de todos os episódios. Diva que entrega tudo. É diva que inspira, né, gente? É difícil, gente. Ser doutora Leonela comentarista, só existe uma e é ela. O meu destaque também é pra Fernanda, porque além de ser o último destaque do episódio, ela diz, tá dando destaque pra Fernanda, não. Mas ela ganhou o PIN no momento certo, tá vendo, Fernanda? Até pra o podcast, tá bom, Fernanda também é outra que não deixa marcar nas fotos, mas deixa marcar nas menções. Então ela vai saber que ganhou esse destaque, mas ela ganhou o PIN, narrou o episódio, né, que foi a que teve mais confessionários, e se demonstrou desenvolta em câmera, e tudo que eu já tinha falado na questão dela, na quando avaliou ela. Eu acho que ela teve um bom episódio pra ela, assim, foi um momento de respiro, e seria uma participante que eu acho que teria uma crescente muito boa, com uma eliminação por semana. Aí vai ela sai semana que vem com as 2 eliminações, imagina. Mas ela teve esse destaque, mostrou que a Fernanda tinha muito mais pra mostrar e a culpa não é dela, a culpa é do programa. Mas tá aí, nossos 2 destaques, Guilherme e Fernanda, que vão aparecer na fotinho aqui no podcast. Então é isso, muito obrigado a quem nos ouviu. O episódio hoje foi bem longo, porque a análise de cast sempre rende bastante, né? Obrigado a quem nos ouviu. Muito obrigado, viu, Hendrick, pela participação. Obrigado, Camis, também, por ter vindo aqui. Gabi, que voltou da aposentadoria um pouquinho para comentar com a gente. A Gabi vai voltar em mais episódios, quem já falou com ela que ela vai vir mais vezes. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pelo convite. Nada, obrigada. E quero vir mais vezes. Então é isso. As redes sociais da gente tá tudo na descrição. Vou lá, quem tá comentando no Masterchef no dia do programa. Quando a gente não vê no dia, a gente comenta o dia seguinte. Mas tá lá. Aproveita e dá 5 estrelas pra gente no Spotify, hein, gente? Aproveita que o podcast tá indo bem no ranking lá de TV e cinema. Aí engaja mais a gente. Até os próximos episódios e tchau. 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 Tchau.